Boa noite, eu me chamo Jefferson, sou morador do município de Meruoca, que fica no Ceará. Porém aqui é mais conhecido como Serra da Meruoca, pois é uma pequena cidade que fica no alto de uma serra, que é bem pacata por sinal. Crime por aqui é raro de se acontecer, e por aqui ser desse jeito, qualquer coisinha já vira motivo de alvoroço, como foi o caso de um lobisomem, que há muitos anos atrás apareceu aqui, e meu avô o reconheceu, pois aquela criatura era a mesma de quando ele era jovem. Irei contar esses dois causos que assustou a minha família, onde eu e meu avô temos de cara com o mesmo lobisomem. O primeiro caso aconteceu com meu avô, que sempre nos conta essa história nos deixando fascinados, pois como moramos um pouco afastado da cidade, sempre fica em nossa mente aquela criatura aparecendo aqui. Sempre juntava a família debaixo do pé de manga, para ele começar a contar suas histórias. O dia do lobisomem foi presenciada por mim e por ele. Meu avô diz que tudo aconteceu quando ele era moço. Devia ter uns 20 a 25 anos na época. Ele tinha acabado de se casar com minha avó. Tudo aconteceu quando ela estava grávida do meu tio, seu filho mais velho. Ela estava com 5 meses quando aquela coisa começou a aparecer. Eles só ouviam os rumores de um bicho que estaria aparecendo pela região, atacando cachorros e assustando quem ele encontrasse pelo caminho. Mas meu avô não acreditava naquelas coisas e continuou vivendo a sua vida normal. Mas ele começou a acreditar em lobisomens, depois da noite que minha avó foi ter o seu primeiro filho. Era uma noite de quarta-feira, por volta da meia-noite, quando a minha avó começou a sentir contrações. E como não tinha telefone, nem médico por perto, meu avô foi até a casa de uma parteira que tinha próximo dali. Quando ele chegou até a casa dela, contou que sua esposa estava para ter neném e disse que já ia voltando, pois ele tinha deixado minha avó sozinha. Então meu avô foi voltando para casa, e assim que estava chegando perto, ele só ouviu os gritos de socorro de minha avó, como se algo estivesse a atacando. Ele então desembaiou seu facão e foi correndo para saber o porquê dela estar gritando daquele jeito. Foi quando meu avô viu no teto da casa uma coisa puxando as telhas. Aquilo era peludo e com as pernas que pareciam estar quebradas. Assim que o bicho viu meu avô, pulou da casa e começou a correr em sua direção. E mesmo com medo, ele desferiu vários golpes naquela criatura, até ele cortar um pedaço da orelha daquele bicho, que deu um ruo alto e bem feio, e logo saiu correndo para a mata que tinha ali. Meu avô bem rápido foi para casa, e minha avó com um susto acabou tendo o neném. Mas por Deus, tudo acabou bem. O pedaço da orelha do bicho ficou no chão, mas que na mesma noite havia sumido. Bom, depois de tudo teve uma comemoração grande, mas mesmo estando felizes, o meu avô sempre ficou cabreiro com aquele ser estranho, que ainda voltou a andar perto de sua casa, mas que não a invadia. E foi assim por anos e mais anos, até que ele nunca mais voltou a ver o lobisomem novamente. A família então foi crescendo, veio netos e bisnetos. Eu sempre fui fascinado por essas histórias, e sempre imaginava como era aquela criatura sanguinária. Só não contava que um dia iria me encontrar com aquela besta. O segundo caso do mesmo lobisomem aconteceu comigo, e isso foi bem recente. Ocorreu em 2019. Eu trabalho como auxiliar de produção numa empresa de Sobral, uma cidade vizinha à minha, e estava há pouco tempo trabalhando lá. O meu horário de trabalho era um que eles chamam de especial, pois eu trabalhava das 5 da tarde até as 2 da manhã. E apesar do horário difícil, eu não neguei emprego, pois vemos aí como as coisas estão difíceis. Pois bem, comecei a trabalhar nesse horário, e como eu não tinha transporte, comecei a pegar um ônibus que levava a gente para a empresa e também ia buscar. Ele sempre me deixava perto de casa, mas nunca era na porta, pois meus pais moram numa localidade de difícil acesso, e só dá para chegar lá
a pé ou de moto. Mas como era perto e tudo calmo, nem achei ruim. Só que eu não sabia, mas aquela fera me observava do escuro. Era mais uma madrugada de sexta-feira normal. Assim como qualquer outro dia, eu estava voltando do trabalho. Devia ser mais ou menos 2h30 da madrugada. O ônibus havia me deixado no mesmo lugar de sempre, a cerca de uns 100 metros da minha casa. E ali estava eu, andando pela estrada de carroçável, lugar onde o ônibus não ia. Dos lados é tudo mato, sendo que além dos matos tem um cercado que divide umas terras. E eu continuava andando por ali, cansado e despreocupado. Foi quando comecei a escutar latidos de cachorros ao longe, que estavam vindo na direção em que eu estava indo. Foi então que pulei a cerca e me escondi numa moita, bem atrás daquele cercado, pois achava que era algum ladrão. Então os cães só vinham cada vez mais perto. Foi quando eles estavam bem perto que comecei a escutar uns roncados como de porco, e aquilo parecia sentir a minha presença, pois foi parando até chegar bem perto da moita em que eu estava. Foi nessa hora que vi uma criatura que parecia um cachorro enorme, mas tinha uma cabeça grande e toda deformada. O tempo todo aquilo batia nos cachorros e ficava olhando de um lado ao outro. Parecia que estava me procurando. Foi então que, olhando bem, percebi que uma de suas orelhas estava cortada. Na mesma hora eu soube que aquele lobisomem era o mesmo que o meu avô havia arrancado a orelha há muitos anos atrás. E o bicho estava ali, parado, brigando com os cachorros, o tempo todo roncando e me procurando. Foi quando, de repente, aquela criatura pulou a cerca com uma facilidade que para mim não era normal. E logo depois saiu correndo no meio do mato, com aqueles cachorros indo atrás dele. Esperei aqueles latidos estarem bem longe, e só depois de um tempo que saí da moita, e logo corri para minha casa bem rápido. Assim que cheguei, o meu pai, que ainda estava acordado, percebeu o meu desespero e contei tudo a ele. Como todos nós ouvimos o mesmo relato de meu avô, logo todos acreditaram. Depois daquela noite eu nunca mais vi aquela aberração, pois comecei a vir de moto do trabalho com meu pai. No outro dia meu avô soube da minha história e me disse para ter muito cuidado e que andasse sempre armado com a faca, pois lobisomens são grandes e fortes, mas se você o ferisse, com certeza ele iria sair correndo. Hoje eu acredito mais nos conselhos de meus avós, e foram por causa deles que me salvei daquela fera, pois por muito pouco, aquele lobisomem quase que me atacava. Olá, me chamo Leandro, tenho 49 anos e sou de Minas Gerais. O que venho relatar aqui é fruto da minha desobediência sobre os conselhos da minha avó. Ela, que era muito sábia e cheia de conselhos, sempre nos alertava do ser da quaresma e dos perigos que a gente passava por andar até tarde da noite, coisa que por um tempo acreditei, mas como disse, a minha desobediência me fez desacreditar, e por conta disso vi aquela criatura medonha. Para começo de conversa, vamos voltar para o ano de 1986. Eu ainda era criança, mas lembro bem daquele tempo. Os meus pais, por não terem casa própria, ainda moravam na casa de minha avó, por parte de mãe. E na casa moravam 8 pessoas. Eu, 2 irmãos, meus pais, uma tia e meus avós. A vida era apertada e difícil, mas juntos íamos superando as dificuldades. Meu avô, junto com meu pai, plantava na roça e criavam animais, como galinhas e porcos. A minha avó, minha mãe e minha tia trabalhavam fazendo peças de crochê, que sempre vendiam para amigos e vizinhos.
e eu e meus irmãos, por ainda sermos crianças, só estudávamos, e assim a vida seguia. Até meu pai conseguiu um emprego bom na cidade e levar a gente com ele. Confesso que foi difícil no começo, pois gostava da vida na roça. A simplicidade, a calma, eram coisas que não tinha na cidade. Mas enfim, como não tinha voz nem vez, só aceitei. E fomos morar distante dos meus avós. Porém, nos feriados, íamos em sua casa para aproveitar. E lembro como se fosse ontem um dia em que cheguei na casa de minha avó e ela me relatou a pior história da minha vida. Algo que me assustou por muito tempo. Ela disse que houve um tempo em que suas galinhas estavam sumindo. Falou que aquilo só podia ser coisa do lobisomem, uma criatura macabra que atacou seu filho mais novo. Como conhecia os causos dela, eu sabia da lenda, mas não tinha conhecimento que a tal criatura tinha atacado um dos seus filhos. Quando perguntei a ela como foi esse ocorrido, ela me disse num tom bem triste: "Eu nunca contei pra ninguém essa história porque até hoje me sinto culpada por aquilo. Sabia das coisas que andavam acontecendo por aqui, mas duvidei. Algo que eu quero que nenhum de vocês façam. A noite esconde mistérios, meu filho, muito mais do que você imagina." Quando chegamos aqui, o Antônio ainda era de braço e cresceu até os 5 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Como naquele tempo não tinha banheiro e muito menos privada, a gente ia se aliviar no mato mesmo. E como só a gente morava aqui, eu não via perigo em deixar meus filhos sozinhos. Só que coisas estranhas começaram a acontecer. Toda manhã as telhas amanheciam reviradas, as portas arranhadas e os animais começaram a sumir. Algumas galinhas que a gente tinha se foram em menos de uma semana. O Zé, o teu avô, sabia que era o lobisomem e ficou vigiando para ver se pegava o bicho, mas que nunca deu sorte de encontrar-se com ele. As coisas então se acalmaram por um tempo e já tinha se passado a época de Quaresma. E lembro bem daquela noite. O meu filho Antônio não estava se sentindo bem e me pediu para ir lá fora com ele. Nem me dei conta do perigo que estava passando ao sair de casa aquelas horas, mas saí. Após a gente dar alguns passos e já quase entrando numa moita, vi aquele demônio me encarando escondido na mata. Rapidamente puxei o Antônio e ia correr, mas era tarde. Aquela criatura o agarrou pelo pé e mordeu. Eu gritei desesperado e o Zé já vinha saindo de casa. Foi quando o bicho soltou e correu muito rápido para a mata. Entramos mais do que depressa e trancamos as portas. Por pouco o lobisomem não feriu o Antônio Crave, mas até hoje ele carrega a cicatriz da mordida que o lobisomem deu em sua perna. Por isso que estou sempre dizendo que não é bom sair por aí em época de Quaresma, principalmente nessas regiões de sítio, que é o lugar preferido do lobisomem. Eu morria de medo dessa história e entendi o motivo do tio Antônio ter uma perna menor que a outra. Era por causa da mordida que o lobisomem deu. Sempre que o via, eu lembrava dessa macabra história. E por algum tempo fui assombrado por esse relato da minha avó. Mas o tempo foi se passando e foi mudando. Logo fiquei adulto e comecei a esquecer dessas coisas. E até deixei de visitar minha avó. Diziam que puxei o meu pai, que era festeiro e gostava de sair para curtir. Mas gostava da noitada com a galera. Todo lugar que tinha algo, eu estava junto. Mas por causa de algo trágico, tive que deixar essa vida de lado, pois o que minha avó falava era verdade. Era 1995. Estava na época de Quaresma. Eu soube que no sítio daqui teria uma festa de casamento de um conhecido e fui convidado para participar. Naquelas alturas não tinha mais medo das histórias da minha avó e nem ouvi os conselhos que ela me dava. Para mim, era coisa de gente idosa. Bem, naquela noite, antes de sair de casa, eu avisei para os meus pais que voltaria para casa e disse que antes da meia-noite estava de volta.
Como sempre tive a palavra e confiança deles e os respeitava acima de tudo, fazia o que falava. Além do mais, nunca fui de dormir fora de casa, exceto por aquela vez, que foi a primeira e última. Saí com minha moto por volta das 8 da noite. Para chegar nesse sítio tive que passar por duas porteiras, uma na beira da pista e outra no meio da propriedade, já que o lugar era de outra pessoa. Só alugaram para ter essa festa. Pois bem, chegando lá no sítio, estavam todos se divertindo e curtindo há mais tempo. Se encontravam na casa o casal de amigos e alguns conhecidos. Lembro que não bebi muito naquela noite. Estava sóbrio, pois teria que voltar para casa. Mas não sei o que houve que me chamaram para ficar no sítio aquela noite. E aceitei, contando que meus pais estivessem sabendo. Não tinha problema. Bom, novamente peguei a minha moto e saí do sítio. O percurso era curto. Em menos de 10 minutos já estava na estrada. Andando por ali só estava pensando na manhã seguinte, pois teria um churrasco e banho de piscina, coisas que não aproveitei. Ainda na estrada ouvi um berro de algo vindo lá da frente. Era como se um homem estivesse gritando de dor, e foram apenas 2 berros que ouvi. Logo depois tudo silenciou. Achando ser algum animal da mata, continuei indo naquela direção, agora com mais cuidado, pois temi um ataque de surpresa. Porém aquilo que berrou não era gente, ou melhor, era e não era. Assim que fiz a curva na estrada e foquei na primeira porteira com o farol, vi algo grande e peludo deitado com as mãos estendidas. Eu parei a moto e fiquei olhando aquela bizarrice. A coisa então levantou e ficou em pé, a poucos metros de mim. Tinha braços como de uma pessoa normal, mas as pernas eram tortas, e uma cabeça que lembrava um bode. Vendo a bizarrice que era aquela coisa, engatei a segunda marcha e comecei a voltar para o sítio. Quanto ao bicho, eu não sei se me seguiu, ou se continuou naquela estrada, já que me parecia que ele ainda estava se transformando. Algo horrível. Quando cheguei no sítio novamente, os meus amigos me perguntaram se estava tudo certo. Respondi que sim, e mandei que todo mundo entrasse logo para casa. Mas ninguém me ouviu, e não sei se foi pelas muitas pessoas que estavam no sítio, ou se aquela coisa tomou outro rumo, mas ninguém além de mim viu aquela criatura. Eu mesmo fui dormir bem cedo, já que estava com medo que o sítio fosse atacado. Pela manhã nem aproveitei o churrasco nem a piscina, pois fui para casa avisar meus pais do ocorrido. A minha mãe disse que sentiu um mal-estar aquela noite e já sabia que algo de errado tinha acontecido comigo. Quando fomos à casa de minha avó, contei a ela também, que me confirmou ser um lobisomem. Diz que pela minha desobediência, acabei vendo o ser macabro. E o mais sinistro aconteceu depois. Após alguns anos se passarem, eu contei para o meu amigo que estava casando aquele dia. E ele disse que naquela manhã, pouco depois que saí, um homem muito estranho tinha ido até o sítio e pediu um copo de água e alimento. O homem comeu a comida muito rápido e logo depois seguiu seu caminho, que entrou no mato e não foi mais visto. E não sei se foi sorte ou só o destino, mas eles ficaram lá até o meu dia e depois foram para casa. Com certeza aquele homem era a coisa que vi na estrada e talvez estivesse armando uma emboscada. Daquele dia em diante deixei de frequentar festas até tarde da noite, principalmente aquelas que eram em sítios e fazendas, já que pela desobediência que tive sobre os conselhos de minha avó, acabei vendo um lobisomem. Boa noite.
O meu nome é Alexandre, sou morador de Juazeiro do Norte, que fica no estado do Ceará. Venho compartilhar com vocês a história de um senhor que era meu amigo. Ele, por sua vez, passou por um caso terrível, que só veio à tona depois que soubemos de onde veio suas cicatrizes, que, diga-se de passagem, eram enormes e bem feias. Bom, trabalhei por muitos anos em uma transportadora. Lá fiz amigos a quais tenho amizade até hoje. E infelizmente o seu Lima já não se encontra entre a gente. Porém, antes dele partir, aprendemos muito com suas histórias. E seu Lima tinha um apelido que todos da empresa conheciam, que era Cotoco. E o motivo vocês já devem saber o porquê. Ele não tinha um braço e parte da sua orelha era arrancada. Brincávamos chamando ele de Cotoco e surdo, que ele só ouvia de um lado essas coisas. Todos sabiam que era por causa de um acidente, só não sabíamos que acidente era. E foi num dia enquanto a gente descansava o almoço que soubemos da macabra e trágica história do seu Lima. Estávamos todos no pátio da empresa conversando e falando de histórias, até que tocamos no assunto do lobisomem. Seu Lima ficou ouvindo todos contando seus relatos, e logo foi a vez dele contar o seu causo. E me desculpem se faltar algum detalhe, mas tentarei ao máximo relatar o que ouvi da própria boca do senhor, que brigou com um lobisomem. A história do seu Lima começa assim. Vejo vocês brincando com minhas deformidades e lembro da minha juventude. Eu era um rapaz afoito, brigava e brincava com todo mundo lá no interior. Meus parentes me falavam que um dia iria entender que a vida não era feita só de brincadeiras, e que me comportaria no dia que ficasse entre a vida e a morte. E não estava demorando para isso me ocorrer. Então, vendo esse braço aqui que está me faltando, e essa orelha deformada que eu tenho, não foi acidente e nem nasci assim. Saibam que o responsável por isso foi um lobisomem. Acreditem ou não, briguei com um há muitos anos atrás. Só então que percebi que os meus familiares estavam certos. Certa vez lá no interior estavam precisando de gente para descarregar caminhão, que era o serviço que eu fazia na época, e fui junto com os conhecidos. Lá tinha gente de tudo quanto era canto, que vocês nem imaginam e nem querem saber como foram para aqui. Bom, mas assim como em todo lugar, lá tinha os trabalhadores e os preguiçosos. Mas tinha um sujeito que se destacava dentre os demais. O homem, além de não querer trabalhar, queria ganhar mais que os outros. Eu, folgado como era, fiquei jogando piadas para esse homem. Até que um dia ele me deu os empurrão achando que eu ia ficar calado, mas caí no braço com ele. Foi cada tabefe que a cara dele ficou toda inchada. Separaram a nossa briga e continuamos o serviço. O homem me olhava com a raiva que dava para sentir o seu ódio, mas nem me importei com a cara dele, já que fui eu quem ganhou a briga. Mas foi aí que cometi o pior erro da minha vida. Resolvi deixar pra lá e esqueci toda aquela história. Terminei o serviço e continuei a minha vida, trabalhando na roça como sempre fiz, até aquela noite da minha briga. Certo dia fui convidado para ir num bar com os amigos. Bar esse que sempre íamos para ver jogos de futebol e curtir um forró. Aceitei o convite e ficou combinado da gente ir às 7 da noite. Então o tempo passou e a noite logo chegou. E lembro bem da minha mãe me falar de uma angústia que estava sentindo aquele dia. Eu nem desconfiei de nada, mas ali era um possível aviso do que iria acontecer, já que dizem que mães sentem essas coisas. Bom, me vesti e logo me encontrei com os amigos, e seguimos todos a pé para o bar. Era uma caminhada de 20 minutos. Era um pouco longe, mas por conta do lugar em que a gente morava sem interior, tudo era assim. Mas depois de encarar aquela estrada de chão só com a luz da lua, enfim chegamos no bar. E o forró até que estava bom. Os meus amigos pegaram a mesa e lá ficamos até pouco mais das 9, hora em que tudo começou. Não tem um homem que brigou comigo e que apanhou? Pois é, esse sujeito apareceu por lá, me encarando direto e não falando nada. Eu estava de boa na minha, mas ele queria briga.
e pisou no meu pé quando passou perto de mim. Depois que ele fez aquilo, eu fechei a mão e começamos a brigar ali mesmo. Mas logo o pessoal separou e fomos um para cada lado. O infeliz daquele homem, mesmo tendo apanhado, falou que na manhã do dia seguinte a minha boca ia amanhecer cheia de formiga, porque vida eu não tinha mais. Depois da jura de morte, ele deu as costas e foi saindo, mas continuei no bar esperando pelo homem, para ver se ele era tudo aquilo mesmo. Meus amigos me chamaram para casa, mas eu quis continuar ali, e foi o pior erro da minha vida. Depois da meia-noite, quando já não tinha ninguém no bar, fui obrigado a me retirar porque o dono já ia fechar. E minha sorte de uma tragédia maior não ter acontecido foi naquela hora, pois o dono do bar me deu uma peixeira e disse para eu ter muito cuidado, porque o homem poderia estar na mata me esperando. Aceitei de bom agrado a faca e disse que entregaria no outro dia, e saí para vir até a minha casa. E foi então que tudo aconteceu. Andando sozinho e bem rápido com a peixeira na cintura, nem vi ou ouvi de onde aquele bicho saiu. Pois só senti como um abraço de mãos peludas me derrubando no chão, e algo abocanhar e logo arrancar um pedaço da minha orelha. Quando me dei conta já estava me esvaindo em sangue, e aquela criatura já se preparando para me dar outro golpe. Mas fui me defender com o braço. Pra quê? O bicho mordeu e não soltou mais. Soltou só depois que dei umas 5 facadas no pescoço dele. Com sangue quente nem senti, mas já estava sem o braço. Aquele infeliz levou junto com ele. Sangrando e clamando por ajuda, eu corri o mais rápido que pude. Mas logo o bicho voltou e ficou no pega e não pega atrás de mim. Só parou quando fui me aproximando da minha casa, onde meu pai já havia com a foice para me defender. E assim como veio, aquele ser macabro foi embora sem deixar rastros. Eu desmaiei assim que cheguei na minha casa e só fui acordar horas depois. Já estava no hospital e sedado, de tão grave que foi o meu caso, que foi registrado como uma briga de bar. Só que não foi isso. Após sair dali, peguei trauma da onde eu morava, pensando que o bicho a qualquer momento me atacaria. Mas por Deus, isso nunca me aconteceu. Contei a todos do que tinha me atacado, e uns acreditaram, mas outros não, pois eu era afoito e brigão, e muitos acharam que poderia ter sido uma briga de bar, mas não foi. O que me atacou aquela noite foi um lobisomem. Quando ouvi aquela história, fiquei muito assustado, mas alguns amigos não. Acharam que era mentira do seu Lima, mas creio que ele não teria motivos para fazer tal coisa, e vi a verdade nos seus olhos. Bem, por muito tempo fiquei pensando nessa história, e hoje estou aqui contando para vocês. O seu Lima se foi há muito tempo, mas ainda lembro do seu macabro encontro com um lobisomem.